Olá! Sejam muito bem-vindos. Fico muito feliz pelo seu interesse em estudar e buscar aprimorar a sua compreensão sobre ética, sobre a nossa relação com os animais e sobre as origens e as bases do veganismo. Esta apresentação está sendo a inauguração do nosso grupo de estudos aqui da comunidade vegana de Nova Friburgo. Nosso primeiro encontro está agendado para acontecer no último final de semana de fevereiro. Decidimos começar os nossos estudos seguindo a recomendação da nossa curadora bibliográfica, Mônica Correa, que é o livro Libertação Animal, de autoria do filósofo moral australiano, Peter Singer. Toda essa apresentação foi montada para responder à pergunta: por que escolhemos começar por esse livro? Vamos começar pelo contexto em que a obra foi escrita. Os anos 70 testemunharam um contínuo desenvolvimento dos movimentos pelos direitos civis, com destaque para a luta pela igualdade racial e social. Esses movimentos buscavam combater a discriminação e promover a igualdade de direitos para todos os cidadãos. Como exemplo, temos a Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade em 1963, liderada por Martin Luther King Jr., onde ele proferiu seu famoso discurso "Eu tenho um sonho". Esse movimento influenciou a legislação de direitos civis nos anos seguintes. O ambientalismo também ganhou força nessa década. Preocupações com a poluição, degradação ambiental e a busca por práticas mais sustentáveis começaram a se destacar. O movimento ambientalista estava em sintonia com uma crescente conscientização sobre a interconexão entre a humanidade e o meio ambiente. Como exemplo, o Dia da Terra, em 22 de abril de 1970, marcou o início do movimento ambientalista moderno. Milhões de pessoas protestaram contra a poluição e pediram ações para preservar o meio ambiente. Esse evento levou à criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América e inspirou ações ambientais em todo o mundo. O feminismo continuou a crescer, reivindicando direitos iguais para as mulheres em várias esferas da sociedade. Houve avanços significativos na luta pelos direitos reprodutivos e igualdade de gênero. A segunda onda do feminismo ganhou força nas décadas de 1960 e 1970. O movimento focou na igualdade de direitos, questões de empoderamento feminino e a luta contra a discriminação de gênero. O livro A Mística Feminina, de Betty Friedan, publicado em 1963, foi um marco desse período. Uma contracultura vibrante e o movimento hippie desafiaram as normas estabelecidas. Expressões artísticas, musicais e filosóficas divergentes floresceram, questionando as convenções sociais e buscando alternativas para um estilo de vida mais harmonioso. A contracultura e o movimento hippie atingiram o auge nos anos 1960. O Festival de Woodstock em 1969 simboliza esse movimento, onde centenas de milhares se reuniram para celebrar a paz, amor e música, representando uma busca por uma sociedade mais livre e igualitária. Em meio à Guerra do Vietnã, a década testemunhou intensos movimentos anti-guerra. Pessoas ao redor do mundo se mobilizaram, protestando contra a guerra e clamando por paz. Como exemplos, temos os protestos anti-guerra que foram intensos na década de 1960. O massacre de My Lai em 1968 e os vazamentos dos Pentagon Papers em 1971 contribuíram para uma crescente oposição à guerra e mobilização global pela paz. O massacre de My Lai ilustrou as atrocidades cometidas por soldados americanos, aumentando a repulsa pública pela guerra. Os Pentagon Papers expuseram a manipulação da verdade pelos líderes americanos, intensificando o sentimento anti-guerra. Esses eventos desempenharam papéis cruciais na mudança de percepção sobre o conflito e alimentaram os movimentos pela paz na década de 1970. Paralelamente, os anos 70 viram o surgimento e crescimento do movimento pelos direitos dos animais. A obra de Peter Singer, Libertação Animal, tornou-se uma voz proeminente nesse movimento, desafiando as normas estabelecidas sobre a relação entre humanos e animais. Esses elementos, entre outros, formaram um caldeirão de mudanças sociais, onde as pessoas estavam cada vez mais dispostas a questionar o status quo e a lutar por justiça e igualdade em diversas frentes. A obra Libertação Animal, de Peter Singer, publicada em 1975, foi um marco significativo no surgimento do movimento pelos direitos dos animais. Este período testemunhou uma conscientização crescente sobre as práticas relacionadas aos animais e o início de esforços organizados para promover seus direitos.
Tendo em vista todo esse contexto histórico, a leitura deste livro nos transporta para esse contexto dos anos 70, uma era de profundos questionamentos éticos. Ao iniciar nossa jornada, mergulhamos não apenas na filosofia do veganismo, mas também nas raízes desse movimento que ecoam até os dias atuais. O autor, filósofo e ativista, Peter Singer, apresenta argumentos que desafiam as normas convencionais, convidando-nos a refletir sobre nosso papel no respeito aos direitos e bem-estar dos animais, um chamado crucial em meio às mudanças culturais da época. Singer contribui, em meio a todos esses movimentos sociais, para essa efervescência cultural com sua perspectiva desafiadora sobre as relações humanas com os animais, humanos e não humanos. Temos uma tirinha aqui que ilustra de forma geral o caminho que nós temos percorrido. No primeiro quadro, vemos um homem do século XIX esbravejando, como assim liberar os escravos. Na sequência temos um outro homem, agora do século XX dizendo, como assim dar à mulher os mesmos direitos que o homem. E por último, um homem atual, no século XXI questionando, como assim libertar os animais. Sobre a ética e o veganismo. Exploraremos como o livro destaca a base ética do veganismo em um período em que a consciência ambiental e ética começou a ganhar destaque. Singer, assim, se torna uma voz influente na articulação de preocupações éticas relacionadas à exploração animal. Sobre os desafios e oportunidades para o veganismo. Ao contextualizar os desafios enfrentados pelo movimento vegano nos anos 70, entenderemos como a libertação animal não apenas reflete, mas molda as discussões sobre como superar obstáculos e promover mudanças significativas. Conscientização pública. Apesar dos avanços, muitas pessoas ainda não compreendem completamente as questões éticas e ambientais relacionadas ao consumo de produtos de origem animal. A conscientização pública continua sendo um desafio. Acesso a alternativas veganas. Em algumas regiões, pode ser difícil encontrar opções acessíveis e variadas de alimentos veganos, dificultando a transição para uma dieta sem produtos de origem animal. Pressão da indústria. Setores industriais, como a pecuária e laticínios, exercem influência significativa, promovendo seus produtos e resistindo a mudanças que possam afetar seus lucros. Tradição e cultura alimentar. Muitas culturas têm tradições alimentares arraigadas que incluem produtos de origem animal. Mudar essas tradições pode ser desafiador devido a aspectos culturais e emocionais. Agora, sobre as mudanças significativas necessárias. Educação e conscientização contínuas. É vital investir em programas educacionais para destacar os impactos do consumo de produtos de origem animal na saúde, no meio ambiente e no bem-estar animal. Incentivo a alternativas veganas. Governos e empresas podem promover o desenvolvimento e a acessibilidade de alternativas veganas, tornando-as mais disponíveis e acessíveis. Regulamentação ética. Estabelecer regulamentações éticas e ambientais mais rigorosas na indústria de alimentos é fundamental para garantir práticas sustentáveis e compassivas. Diálogo cultural. Abordar as tradições alimentares requer um diálogo cultural respeitoso. Compreender e respeitar as diversidades culturais enquanto se promove alternativas éticas é crucial. Assim como nos anos 70, o movimento vegano enfrenta desafios complexos. Superar barreiras culturais, econômicas e industriais exige uma abordagem multifacetada. O papel de libertação animal de Peter Singer é inspirar reflexões sobre esses desafios e fornecer insights sobre estratégias eficazes para impulsionar mudanças significativas nos padrões alimentares e éticos da sociedade. Então, para encerrarmos, voltamos para a pergunta: qual é a importância dessa leitura para nós atualmente? Publicado pela primeira vez em 1975, Libertação Animal emerge nesse período marcado por transformações sociais e ativismo e nos conduz pelo processo de desconstrução e reconstrução da forma como entendemos nossas relações com os animais humanos e não humanos. Ela nos ajuda a entender as bases, as fundações, do veganismo e nos ajuda a enxergar quais são os desafios atuais do movimento vegano. Nos ajuda também a compreender quais são as mudanças significativas necessárias nesse nosso momento presente. Essa leitura é crucial para quem busca compreender e apoiar essa causa. Em resumo, a leitura deste livro é uma porta de entrada para compreendermos não apenas o veganismo, mas também nossa responsabilidade ética em relação aos animais humanos e não humanos. Vamos iniciar nossa jornada com sabedoria e empatia.